posso fazer pelo meu corpo, meus ossos, minha pele? Como o movimento literal colabora para a fluidez de ideias e emoções? Como o movimento acessa lugares sem nome e a partir dele eu dou espaço para dar nome às coisas? O rosa não é puro, porque é vermelho com branco. O branco devagareia a coisa, mas o vermelho não é puro só, ele já é magenta mudado, acelerado. O preto traz profundidade, intensidade, cor que atravessa outras. Preto não é cor, acelerado contém branco. Se vermelho é acelerado, preto é pausa. Cor nem é coisa alguma. É espectro de luz projetada. A sua retina tem cura? O fluxo de liberdade se condensa do dedo do pé à raiz do cabelo, no percebimento daquilo que acontece na vontade de pulsar, na vontade de pulsar, na vontade de pulsar, na vontade de pulsar, sensível à pele toda. Côncavo, concha ou colo. Sigo pela textura porosa de assentar minha bacia no chão de temperatura U. Peso, apoio, gravidade. Dentro, o oco e o líquido. Estrutura que pensa, pesa, firma. Firma pés, firma olhos na cor amarelo ocre e expande em vertical. E a gente agora adentra, então, nesse nosso terceiro bloco, já adentrando na noite. É um outro tempo. Tempo foi também um tema, né, a gente não mergulhou muito nesse tema agora, nesses últimos processos, mas é muito interessante. Ele foi um tema desse espetáculo Chama, onde esse grupo se fortaleceu enquanto estado de poesia. E essa temperatura, a entrada da noite, o como que a gente sente as alterações desse espaço, né, é muito interessante a gente falar até de dança, até desse contexto autodescritivo, né, eh, que sonoridades esse espaço traz, a temperatura que esse espaço, eh, insere no corpo, as agitações desse bairro, desse entorno. Achei interessante introduzir com essas palavras, porque a gente colocou aqui também essa questão da saúde da somática como um lugar para dar espaço para que o corpo tenha oportunidade de perceber. Sinta, tenha tempo para sentir, para mergulhar nessas sensações que são tão próprias, né, nossa.
e que nos constitui. E com esse cotidiano, né, frenético que a gente tem e as pautas todas que a Nanda traz, o como que a gente tem essas rupturas mesmo de percepção, eh, de um espaço, tempo, lugar, para a gente se debruçar sobre a gente. Então, voltando, é muito legal, porque a gente retoma um pouco no que Carmen trouxe, no que todas vocês trouxeram, da beleza, da potência e do encanto do encontro, né, porque o encontro ele é também desse lugar de afeto, mas ele é um encontro ali dentro da sala de aula, dentro das práticas imersivas, ele também é para a gente acionar, dar espaço para esse corpo de fato, então, viver experiências, rememorar experiências, trazer para a memória, eh vivências que também, acionam lugar e memória de saúde na gente. Acho que a gente também chegou a pensar nisso, a falar sobre isso. E assim, introduzindo esse lugar de poéticas, a gente faz o exercício de trazer essas palavras, né, essas palavras-chaves depois de uma prática corporal. A gente toma nota dessas palavras, né, a gente escreve, desenha essas palavras e depois a gente compartilha em grupo. De novo esse coletivo voltando e a partir desses compartilhamentos, o outro, a escuta do outro, o exercício dessa oralidade, a gente descobre muitas imagens, a gente percebe que essas poéticas elas começam vir à tona, essas subjetividades elas são ampliadas, a gente começa a ter mais curiosidade nas expressões, nas linguagens artísticas, o que que pode ser uma performance nova, o que que pode criar um poema, ou qual a próxima pesquisa, até mesmo de corpo da próxima aula ou do próximo encontro. Então introduzir um pouquinho esse terceiro bloco nosso, porque a gente colocou a possibilidade de falar das poéticas. As poéticas que surgem das nossas práticas de corpo, mas também do compartilhamento dessas palavras, do compartilhamento das nossas escritas, do compartilhamento dessas nossas vivências e experiências. Eu vou introduzir então aqui, com a anotação do nosso último encontro que eu fiz, que vocês fizeram a leitura do corpo de palavras e que introduz um pouco esse lugar, eh, das poéticas que podem, surgir disso. Então, eh, vou ler organicamente como vocês falaram e como eu tomei nota. Leitura de poemas. Naquele dia, Bruna inicia. Onde o rito se forma? Ninho cor de ocre. Texturas e cores, ocupação do corpo. Eu anoto. Como elaborar? Quais as outras elaborações de nós mesmas? Estamos em trânsito. E Raquel entra. Eu quero falar de pele interno, pele externo. Imagens poéticas, entrar em espaço, ocupar espaço. E a Thaís logo se insere. Parte da pele, partes do corpo. Dedão do pé. Espaço de intimidade com o meu corpo, vetores no espaço, consciência de corpo. Tem que ter? Carmen, lugar de intimidade. Nanda, tocar a pele. Por que essa mulher dança? Carmen volta. A dança é uma celebração, a dança é um rito. Aonde que essas danças acontecem? E eu continuo os registros. Mapas, rotas, experimentar, trilhar. Bruna traz infância, lugar de dança, ruptura, e Thaís entra e Nanda costura. Essas são as linguagens que a gente vem tentando costurar nessa experiência de falar sobre a nossa prática em dança. E aí tem essas costuras que acontecem no corpo e nesses lugares também de improviso, porque as danças de improviso também falam muito sobre esse grupo, né, e principalmente das aulas que a gente trabalha, né, as práticas de contato e improvisação, os jogos de improviso. Então a proposta que eu tenho agora é que a gente fale um pouco sobre essas poéticas, como que essas construções, se dão, e que a gente não se prenda tanto a gente não está aqui para informar nada,
o nosso videocast, lembrando, é uma experiência, é um exercício dessa reflexão sobre a dança. E aí, até vou deixar para quem está nos assistindo, né, que pode acontecer de alguns registros acontecerem, no próprio momento onde alguém está falando e a gente quer essa prática. Isso é de fato um desejo performativo, um desejo de corte, um desejo de edição. Bruna, é você que vai entrar nesse caldeirão todo que eu acabei de expor aqui. Falar um pouco dessas poéticas, essas linguagens, né, trazer um pouquinho desses textos tão lindos que você tem pesquisado, e fica super o convite para alguma amiga, dançar alguma palavra que a Bruna queira aí trazer pra gente. Eh, Nessas imersões que a gente fez, nessas reuniões que teve nessas últimas semanas para a gente estar aqui hoje, teve uma palavra muito significativa que ficou muito marcada, que é a memória. E a memória, assim, como um lugar de ocupação, de um espaço-tempo. Eu acho que vocês falaram espaço-tempo, né. E, assim, essa memória, esse espaço-tempo que a gente lembra do passado, mas também que a gente pode pensar no futuro sobre o que vai ocupar essa memória. E numa das contrapartidas desse projeto, a gente fez uma visita a uma casa de idosos, né. Foi muito bonito, conversas lindas que a gente teve. E na conversa com o senhor, ele estava contando sobre quando ele era jovem, antes dele ir se estabelecer nessa casa, como que ele saía para dançar. E era um lugar de diversão. Aqui, é claro, a gente tá, assim, dentro de um lugar de prática de estudo para a construção de um corpo, que esse corpo ele também é um corpo performativo, existe também esse lugar da saúde, mas também é um corpo para performance, para o palco, para ocupação de rua. Mas eu ainda fiquei nessa memória do do prazer de dançar, de fazer essa dança, de estar nessa dança por diversão, por bem-estar, por pela comunhão com a comunidade. E eu lembrei muito, eu fiz, assim, uma conexão, teve uma imersão do Corpo Entre Serras, e nesse corpo de palavras que a gente faz depois das eutonias, eh, a gente falou muito sobre morro, sobre serra. Eu lembrei da minha infância, quando eu andava muito pelos morros, porque a gente tá num lugar, assim, que é conhecido, assim, é mar de morros, né, conhecido como Mar de Morros, esse lugar que a gente habita aqui. Bonito, né, Mar de Morros. Poética, bonita. E era muito livre, assim, bicho livre correndo no mato, dançando e se jogando na grama, na terra, existia uma brincadeira, uma coisa muito lúdica ali. Isso é algo que ocupa a minha memória hoje. Essa liberdade que eu tinha quando criança de fazer isso por diversão, sem almejar nada para o futuro, sem era algo que só existia ali naquele tempo presente, e eu lembro disso com muito carinho. Mas também fazendo uma outra conexão com essa dentro dessa ideia de espaço-tempo, o que que no futuro a gente vai lembrar da dança, sabe? A gente vai lembrar da gente aqui construindo isso, da gente aqui elaborando, tendo percepções, lembrando das amizades e dos afetos que a gente criou e desse corpo que a gente construiu. Não só um corpo performativo dentro dessa, eh,
dentro dessa linha, né, mais, assim, técnica também, mas existe muitas outras coisas dentro da dança contemporânea que a gente aprende com a Laila. Mas, assim, um lugar de ludicidade, de afeto, desse coletivo que se constrói. E na pesquisa individual que eu tô fazendo, eu li esse livro da Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Lúcida. Tem uma parte que eu coloquei um galinho aqui. Tem uma parte muito bonita que eu conectei com todo, esse movimento nosso. Hum. Todos os seres vivos são osciladores. Nós vibramos. Amebas ou humanos, pulsamos. Nos movemos ritmicamente. Mudamos ritmicamente. Marcamos o tempo. O fenômeno é percebido ao observar uma ameba pelo microscópio. Ela vibra em frequências correspondentes aos níveis atômico, molecular, subcelular e celular. Esse pulsar constante, delicado e complexo é o processo da própria vida tornado visível. Sim, é assim. Sempre intuí que eu era parte de um todo. Com os anos, tenho a sensação crescente de que há uma continuidade na mente humana, que de fato existe um inconsciente coletivo que nos entrelaça, como se fôssemos cardumes de peixes espremidos dançando em uníssono sem sabê-lo. Por isso gostamos tanto de atividades coletivas, por isso nos comove e até mesmo nos cura, nos completa. Fazer coisas sincronizadas com outras pessoas, ou seja, participar de corais, de orquestras, de danças. Ser você e ser outros. Ser você graças aos outros. Eu acho que esse trecho, ele ilustra muito, assim, essa memória, esse espaço-tempo que a gente habita, que a gente habitou, que a gente habita e que habitará. Esse fazer coletivo, essa dança em uníssono, mesmo sem sabê-lo. Lindo, Bruna. Eu tinha 2 pautas, 2 caminhos aqui, né, tinham 3 nomes, a Carmen, a Raquel e a Bruna. A Bruna adentrou. A Raquel tem uma relação com o espaço que ela vai trazer pra gente, mas a Bruna, no final, ela retomou com a ideia do coletivo e da celebração. E nesse corpo de palavras, onde surgiram essas reflexões, a Carmen trouxe, as reflexões sobre por que a mulher dança, dança como celebração, dança como rito, os mapas e as experiências. Esse grupo é um grupo, como a gente já falou, é um grupo novo dentro do histórico que a gente tem dentro da escola, né, de muitos anos. E são pessoas iniciantes no universo da dança, né. Na verdade, acho que a Thaís também trouxe uma experiência anterior, Bruna também tem outras experiências, Nanda teve, todo mundo já teve alguma experiência de corpo, mas estão estão iniciando nos últimos anos aí, desde 2022. E Carmen faz parte do coletivo, né, do coletivo de artistas Mover Espaços, já trabalhou com a gente em performances no Trama. Eh, e aí, Carmen, o Trama Terra, que é um trabalho que é muito especial, ele também fala, na verdade ele fala sobre o corpo ocupa espaço, né, a gente é quase como uma um layout, assim, né, do Trama Terra. Mas como que você traz a sua experiência, então, das performances, de como que esses estudos e práticas em dança agora que você tem se aprofundando mais, tem se tornado de fato linguagem para o seu próprio ato performativo, né, o que está transformando, como que você pode costurar algo com a gente nessa relação de linguagens e poéticas através do corpo? Então, é um lugar de estudo para mim, inclusive isso, e me compõe e eu acho, assim, que me dá uma base mesmo, assim, um chão, ter esses estudos, porque por uma questão mesmo de me sentir ocupante, de fato, de um espaço. E quando eu trago, assim, na minha memória
as experiências que eu já tive, né, com o coletivo, o próprio Tramaterra, que uma das coisas, inclusive, que me fascina é justamente essa ocupação, que é uma característica dele, né. Então eu sou uma pessoa que gosto muito de ocupar espaços públicos, então para mim é muito significativo a gente levar esses trabalhos, a gente, proporcionar, possibilitar, enfim, oferecer, eh, esse tipo de linguagem, esse tipo de trabalho e tantos outros, né. Então para mim é sustentação. Então, eh, hoje que eu tenho tido uma experiência mais regular com as aulas, que para mim tem sido muito importante justamente para isso, eu sinto no meu corpo essa diferença. Então, por exemplo, o espetáculo de 2023, que aí é importante contextualizar, porque é uma coisa que a gente fala em sala, mas que entre a gente, o espetáculo é apenas, eh, uma oferta, assim, uma escolha de alguma oferta de tudo que aconteceu durante o ano, mas é muito além daquilo. Aquilo é uma performance que, de fato, inclusive a parte difícil é fazer as escolhas, né? Porque tem tanta coisa. E às vezes uma mão que apareceu no espetáculo, aquela mão, ela tem todo um estudo, como a Nanda trouxe aquele momento, tem todo um estudo do porquê que aquela mão surgiu, da onde que aquela mão surgiu, que processo que a gente eh, fez. Então, por exemplo, quando Bruna fala da memória e traz algumas coisas, eu me recordei de algumas práticas de corpo e que estão linkadas a essa fala dela, por exemplo. Eu me lembrei de alguns processos. Então, para mim, é muito significativo nesse sentido, de dar uma base mesmo. Então, você pisar o chão com mais sustentação mesmo. Eu tenho sentido muito isso. E falando em memórias, eu me lembrei, que foi uma das falas que nós fizemos quando a gente estava pensando coisas, né, que de anotações, de estudo, quando eu me vi dançar, quando eu me percebi dançante, né, que foi para mim muito potente. Já participo de trabalhos com a companhia, já fiz várias participações, faço parte do coletivo, mas assim, eh, eu entendo que isso também foi resultado dessa prática mais constante. Então eu falei assim: "Nossa, eu estou fazendo isso, e isso é dança", não que o restante não fosse, mas é uma dança num outro lugar de qualidade, que, de novo, vem dessa constância. E quanto mais a gente estuda, eu pelo menos sinto muito isso, mais a gente quer estudar. E esse grupo inclusive tem isso, né, que a gente está querendo dar continuidade nesses estudos, justamente porque é um alimento e se sentir segura naquilo que você está fazendo. Você "Ah, eu tô pisando no chão, eu senti que hoje eu pisei diferente do que daquela vez". Então nesse sentido, para mim, é muito importante mesmo, enquanto fazer, enquanto, pertencer.